Muito bem, gostaríamos de convidar para acompanhar conosco mais um programa da Leva da Web Rádio Estação da Luz. Um programa muito bom, a saúde sob novo prisma. Mas antes de falarmos sobre o programa que nós vamos reproduzir aqui na página Estação da Luz Espírita, queremos lembrar que esse trabalho não tem fins lucrativos. Nós reunimos aqui na página Estação da Luz Espírita o melhor acervo possível de matérias espíritas, programas da Web Rádio Estação da Luz, da Web Rádio Cristo Consolador, livros, textos, livros da codificação, obras suplementares. Reunimos aqui o acervo que atenda às suas necessidades para pesquisa, estudo e lazer, aqui na página Estação da Luz Espírita. Mas hoje nós vamos reproduzir um programa excepcional, o programa 104, a saúde sob novo prisma, apoio fraterno, auxiliando as almas a vencer dependências químicas, à luz da doutrina espírita, com Karen Regina, João Madeira e Rosângela Langer, Eliel Tavares nos trabalhos técnicos da Web Rádio Estação da Luz. Portanto, sem mais delongas, vamos ao programa. E muitíssimo obrigado pela sua companhia. Vamos construir uma nau, vamos construir uma nau para navegar no mar, para navegar no mar e outras terras encontrar, e outras terras encontrar para além de todo o mar, para além de todo o mar. Vamos navegar no sonho e enfrentar o mar medonho e outras terras encontrar, e outras terras encontrar para além de todo o mar, para além de todo o mar. As armas e os barões assinalados, cada ocidental praia lusitana, por mares nunca tantos navegáveis, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras expressadas, mais do que a força humana, e entre a gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimava. O céu estrelado é o nosso dia, nossa fé nos confia, venceremos todos os medos, com coragem e alegria, sob a égide de Elohim, cruzaremos todos os mares, desfrutando ao vento da bandeira, do Evangelho imortal, levaremos a tua parte, esperança de todo dia, com Jesus faremos entrar os corações em harmonia. Vamos construir uma nau, vamos construir uma nau para navegar no mar,
para navegar no mar e outras terras encontrar, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. Olá, bom dia. Bom dia, Rosilane. Bom dia. Bem-vinda aí nesta manhã. Obrigada. Tema de todas as sextas-feiras, né? Olá, Conceição. Bom dia. Bom dia. Então, sejam todos bem-vindos, né? Nessas manhãs de sextas-feiras, onde a Web Rádio Estação da Luz nos oportuniza, né? Esse momento para nós discutirmos saúde e educação sob um novo prisma, à luz da doutrina dos espíritos. É um programa realizado por mim e pela Karen, a minha esposa, que se encontra na Austrália, mas que nesses últimos dias ele não tem podido participar com a gente. Então hoje nós vamos abordar um assunto muito pertinente, um assunto muito mandatório nesses dias, né, que vivemos esse grande momento de regeneração planetária, esse momento de pandemia, que é a dependência química. E vamos falar sobre esse projeto maravilhoso, criado e desenvolvido pelo nosso amigo Dr. Edson Cardoso, psiquiatra, presidente e fundador da AME Santo Ângelo, né, da Associação Médico Espírita de Santo Ângelo, e membro do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Então, inicialmente, eu vou fazer um evangelho e fazer a prece para que possamos nos harmonizar. Estamos em contato com os nossos amigos espirituais, criar essa sintonia, dessa comunicação, né, que é diária, contínua, entre nós e o mundo espiritual. Então eu vou ler do livro Rumo Certo, uma mensagem que está no capítulo 12, e ela diz que é uma mensagem chamada Segurança, que está no livrinho Palavras de Luz, né? Através do Chico e do Emmanuel, publicação da Federação Espírita Brasileira. Age em favor desta ou daquela causa, e essa mesma causa, pelas forças que a representam, agirá em teu próprio favor. É uma mensagem muito profunda, de uma reflexão enorme para nós, voluntários do apoio fraterno, que levamos esse acolhimento, esse esclarecimento e uma proposta de uma nova conduta perante a vida, através do apoio fraterno, através da doutrina espírita, que muitas vezes chegamos ao grupo porque o maior beneficiado somos nós mesmos. Esse trabalho reflete em nós e muitas vezes ele age para nós. Apesar de muitos terem esse olhar, né, que somos lá voluntários, mas muitos de nós, dos trabalhadores ao longo do Brasil, aí que hoje tem o apoio fraterno, ele é em benefício de nós próprios. Então vamos orar. Senhor Jesus, o bom amigo,
a luz do mundo, nesses dias de pandemia, Senhor, rogamos a Tua presença, dos amigos espirituais que comandam o nosso país, o nosso orbe, a fim de que a nossa conduta seja elevada sempre, que os nossos pensamentos e atitudes possam passar, Senhor, pela Sua lavra, pela Sua conduta e principalmente, Senhor, pelo amor e pela crença em Deus Pai. Que não nos esqueçamos que este momento que aqui estamos, no corpo físico, ele é transitório e que a vida é pungente, como disse Jesus, tenha vida em abundância, porque a verdadeira pátria é a pátria espiritual. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, pelo trabalho, por sermos voluntários, e rogamos que muitos irmãos que nos assistem hoje, encarnados e desencarnados, possam ter o esclarecimento necessário, Senhor, para melhor se conduzir perante esta dor, perante esta doença crônica, esta ilusão que muitos jovens, como nunca se viu no passado, Senhor, estão perdidos, iludidos no mundo das drogas. Nos fortaleça, nos ampare e nos dê a força necessária para todos os dias, Senhor, vencermos mais um obstáculo, mais uma dificuldade e assim caminharmos rumo a Ti. Fica conosco, Pai querido, hoje e sempre, que assim seja. Sim, eu não sei por que está aparecendo duas Conceição. Agora sim, estão me ouvindo? Sim. Eu estou. Então tá. Então, eu vou provocar um pouquinho vocês duas, né? Fiquem bem à vontade para a gente falar da experiência do apoio fraterno da AME Cascavel, onde vocês duas são voluntárias desde o início. Tive o prazer, né? O carinho grande de trabalhar aí com vocês desde o início. E agora a gente pode discutir um pouquinho, falar como vocês definiriam hoje o trabalho do apoio fraterno? O que representa hoje o apoio fraterno no grupo de vocês? Quem gostaria? Então, eu posso começar, então. Bom dia a todos. Agradeço imensamente essa oportunidade de estar falando sobre o apoio fraterno, que quando a gente ingressa numa atividade, ela torna-se menina dos olhos para nós, né? Então, realmente eu tenho muito carinho por esse trabalho. E o apoio fraterno, acho que você bem definiu no começo, ele traz não somente um benefício para aquele trabalho que a gente está desenvolvendo ali para os nossos dependentes, como dependentes participantes. E eu tenho sempre falado para
o Enzo, né, que eu participo dos grupos de estudo no qual ele coordena, e daí sempre que chega no horário, eu disse, hoje eu tenho que sair porque eu tenho estágio. E realmente, daí pensando na palavra estágio, o apoio fraterno é o mais verdadeiro dos estágios. Por quê? Porque nós vamos, inicialmente, se a proposta é de auxiliar, né, as pessoas que procuram pelo trabalho, mas nós muito mais somos auxiliados. Então, o estagiário, ele vai né, vamos dar um exemplo aqui, um estagiário de enfermagem. Ele vai para o trabalho, para o serviço de estágio, com o intuito, né, de receber aqueles ensinamentos. Só que ele precisa trabalhar para receber, né? Então ele precisa, como diz o ditado, colocar a mão na massa. E isso que é muito legal, porque realmente o apoio fraterno para nós é isso. Ele é um doar-se e receber, muito mais receber, porque é o nosso estágio. E sempre cada reunião, ela traz uma mensagem, um ensinamento para nós, né? Então, eu ingressei no apoio fraterno em 2000, já tem 5 anos, né, que eu ingressei. Entrei como codependente e posso dizer que venci a codependência e passei a não somente ser codependente, eu passei a ser uma trabalhadora, né? E isso me trouxe uma paz tão grande. Então, eu sempre vejo que o nosso trabalho, assim como eu fui instrumento, consegui perceber tudo isso em mim, ele se torna uma terapia, né? É uma terapia para que, especialmente, não somente o dependente, porque no nosso grupo tem uma característica que nós sempre tivemos muito poucos dependentes encarnados, né? Mas muito mais codependentes, muito mais as mães que vêm num sofrimento muito intenso, chegam num sofrimento muito intenso, e ao longo do trabalho, né, da participação nas reuniões, a gente percebe nitidamente que vai se acerenando, que essa dor vai transformando-se em amor, né? E é muito bacana isso, assim. Então, eu tenho esse trabalho de voluntário, como voluntária do apoio fraterno, mas levo, assim, com muito carinho mesmo, né? É o meu estágio predileto, dá para dizer assim. Hoje, por exemplo, se um grupo se interessasse em realizar esse trabalho, qual que é a tua orientação, assim? Qual que é a relação do grupo de apoio fraterno, né? Porque o grupo vai receber dependentes químicos, né? Na casa espírita. Como que é a aceitação? Como que foi? Porque nós tivemos um momento aí de trabalhar em 2 casas espíritas, né? A gente saiu do A Caminho da Luz e foi para o Francisco de Assis. Como foi a aceitação da direção da casa? O que você... A Conceição também pode comentar, né? O que vocês orientaram? Qual é a orientação para a casa espírita com relação a esse trabalho? Lembrando que esse trabalho, ele não é de uma casa espírita, e sim é da AME Cascavel, né? Então, precisa de um esclarecimento bem intenso nesse sentido, de que haja esse entendimento de que não é um trabalho da casa espírita, que é um trabalho da AME, né? Primeira coisa. E, nós não tivemos nenhum problema, nenhuma dificuldade em aceitação de que o trabalho venha de ser desenvolvido na casa espírita. Logicamente que ao longo do tempo nós tivemos alguns percalços que tivemos que ou vencer ou que ainda estão para ser vencidos, né, do entendimento desse trabalho.
da necessidade de que naquele dia não haja nenhuma outra atividade na casa espírita, para que não constranja, né, os participantes, embora hoje nós estamos online, que modificou toda a característica né, do trabalho, da forma de trabalhar, e que vem funcionando muito bem. Nós inicialmente... Como que era a dinâmica presencial? Então, a Casa Espírita, no primeiro momento, faz essa parceria com a AME, né? Isso. A AME dá a capacitação para os voluntários. E qual que é a dinâmica, então? De preferência num dia que não haja atividade, né? Isso, que não ocorra nenhuma atividade, não tenha nenhuma atividade paralela na casa, né? E então, que esse espaço seja dedicado ao grupo do apoio fraterno, certo? Nós fazemos uma divulgação em todas as casas espíritas. Lógico que nós estamos nesse momento onde não tem muito pouca atividade presencial, motivo pelo qual acho que já demonstra assim, a pouca adesão, né, de dependentes ou até de codependentes. Mas sempre que está sempre entrando alguém, né, especialmente como codependente. O dependente, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, porque eles têm uma certa reação, assim, né, resistência em participar. E ele precisa querer, então não adianta forçar, né? E muitas vezes o codependente acha que para ele participar de um grupo, precisa necessariamente o dependente estar presente também, mas não. E não precisa. Porque, lembrando que o nosso trabalho é à luz da doutrina espírita, né? Então nós temos um apoio imensamente da espiritualidade e ela vai agir, né? Ela age no codependente e, por tabela, no dependente, né? Então, e é muito claro, os depoimentos são muito lindos, né? À medida que o codependente começa a participar do grupo, ele percebe nitidamente essa mudança dentro do lar, né? E cada depoimento desse é o alimento da nossa alma, do nosso da necessidade de nós perseverarmos no trabalho, né? Eu para mim especialmente, talvez a Conceição possa também colocar o que ela sente, mas para mim funciona como um alimento, né? Nós tivemos alguns momentos críticos, assim, de poucos trabalhadores, somos muito poucos trabalhadores, a gente ficou desestimulado. Eu mesmo confesso que cheguei a pensar que teria que estar saindo do grupo, mas daí na próxima reunião que tivemos, a gente teve o depoimento de um dependente dizendo a importância dele estar ali. Inclusive era o nosso único dependente, né, do grupo que estava participando presencialmente. E ele colocando o quanto o grupo tinha contribuído para ele se manter, né, limpo, para ele, que era o esteio dele. Me desarmou daí, eu disse, não, de jeito nenhum que eu vou parar, não tem como, até a gente, né, a Marli, nessa época, a Conceição estava afastada, né, por conta do Covid, e a gente manteve as reuniões, que eram muito poucas pessoas, né, quando o decreto permitiu. E daí eu olhei assim para Marli, que é a nossa colega, não pôde se fazer presente hoje, eu disse, não, depois disso, não tem como que nós vamos abandonar, né? Tem uma terapia de espelho aí. Fizemos, né? Que ela é frequente, né, doutor Madeira? Depois não sei se o senhor vai falar como que é a dinâmica do trabalho. Eu queria deixar para o público que está nos ouvindo, né? Essa relação dos grupos de apoio fraterno com relação ao congresso de dependência química que tem anualmente, né? Tinha, agora com a pandemia mudou isso um pouco, com relação ao livro e esse apoio científico que a AME Brasil proporciona, né? Que as AMEs proporcionam para esses grupos de apoio fraterno. Na época,
nós fomos o primeiro grupo de apoio fraterno fora do Rio Grande do Sul. Então, na época que nós começamos aí em Cascavel, no Paraná, eu lembro que nós fizemos 3 ou 4 capacitações com todos os voluntários, e nós fomos o primeiro grupo fora do Rio Grande do Sul, né, onde nasceu o Grupo Apoio Fraterno. Como que está os congressos, esse apoio da AME Brasil e em números, assim, você sabe como que está espalhado no Brasil? Eu sei que tem alguns grupos do Nordeste já, né? Tem. Eu não saberia dizer assim exatamente os locais, né? Mas Nós tem já grupo no nós já Espírito temos perguntas Santo. no ar. Responde agora essa Tá, parte aqui, daí nós vamos ver quais são as perguntas que estão no ar, tá? então, no Rio Grande do Sul é onde mais tem grupos, né? Daí tem em Isso. Santa Catarina, tem em Blumenau, no Paraná já tem em Cascavel, tem em São José dos Pinhais, tem em Curitiba, tem em Ponta Grossa, né? Então, ele, aos poucos, ele está ganhando adeptos, né? E no Espírito Santo, tem no Nordeste também, em Maranhão, tem mais uns 2 ou 3 locais. E realmente, assim, o ano passado, em função da pandemia, foi cancelado o congresso, no qual ele seria em Vitória, né, no Espírito Santo, e eles estão se organizando para fazer o congresso online, mas ainda não temos notícia de quando que ele vai acontecer. Mas o legal é que tem todo um trabalho de organização, né, por conta coordenado pelo Dr. Edson Cardoso, que foi o idealizador dessa proposta, né, e ele vem trabalhando nesse sentido com todos. Nós temos um coordenador, no caso agora no momento é a Marli, um coordenador de cada grupo de apoio do Brasil inteiro, que fazem reuniões periódicas, né, para fazer a discussão de temas. As capacitações já estão ocorrendo online, que também foi um avanço. Nós iniciamos o trabalho online somente sem fazer a segundo momento, que nós chamamos de terapia do espelho. A gente fazia só a parte da espiritualidade, primeiro momento. Por conta da dificuldade de dividir os grupos, né? Porque no segundo momento a gente divide os dependentes dos codependentes. Então, como nós estávamos ainda por uma questão de logística, com dificuldade para fazer essa separação, ela não vinha acontecendo, mas hoje ela já está acontecendo, a gente separa mesmo online, né, abre uma outra sala e trabalha separadamente os dependentes com os codependentes no segundo momento, que é a terapia do espelho. Acho que é isso, né? Isso. E o Congresso de Dependência Química perante a espiritualidade, né? Ele é muito bom, né? Porque nossa, ele é maravilhoso. No espaço desse congresso também há um momento de capacitação, né? Há um momento de encontro desses grupos de apoio fraterno, há uma troca de experiência muito grande, e sem falar, né, desse estreitamento de amizade, de irmãos mesmo, né? É um momento muito bom, muito bom. Eu tenho muita saudade, Então, nós temos uma pergunta da Lourdes Silva, de Neópolis, Natal, e do Hugo, de Recife. Então, a pergunta da Lourdes é: o que é codependente? Muito bom, desculpa que... Então, nós tratamos dentro do nosso trabalho, né, do apoio fraterno, o dependente é aquele que faz uso de alguma substância química, né, e que tem essa dependência, independente de só ser usuário ou já ser dependente químico, nós o caracterizamos como dependente. E o codependente são todos os familiares, aquele que convive com o dependente, né? É o pai, é a mãe, são os irmãos, os amigos, muitas vezes, né? Às vezes, amigos do trabalho. Então, esses que têm essa relação mais
vamos dizer assim, esse laço mais íntimo com o dependente, que tem essa convivência, e que ele sente a necessidade, porque o que a dependência leva? A dependência é uma doença, e ela leva a todos ficarem doentes no Exato. ambiente, né? Então, como o câncer, né? Fazendo uma relação com o câncer, quando um familiar nosso adoece de câncer, 7 a 8 familiares adoecem junto. Isso não é diferente na dependência, né? Então, o codependente adoece também. Exatamente. E daí a gente tem esses momentos, né, de trabalhar, de oportunizar o codependente para que ele coloque as suas angústias, né, trabalhe dentro dele todo esse processo, né, porque existe uma tendência, eu não vou dizer que ela é regra, né, mas existe uma tendência de que o codependente, ou seja, os familiares, eles, primeiro, inicialmente, eles são carregados de uma grande culpa. O que eu fiz errado? Por que ele entrou nesse caminho, né, da droga, ou que seja, do alcoolismo, enfim. E ele carrega isso consigo, e muitas vezes ele transforma isso numa forma de devolver para o dependente, vamos dizer assim, numa forma de agressão, né? Então, Culpando, e fica aquele jogo muito intenso, né? Isso. Então, você acha que toda a família do dependente é codependente ou não? Toda a família do dependente é codependente. Ou é aquele que está mais diretamente ligado com o dependente, que convive mais com ele, que tem uma relação direta, e essa pessoa, ela se torna codependente? Ou não? Toda a família, acaba de, assim, claro que num grau de intensidade diferente, pode ser, de envolvimento diferente, mas toda a família se torna dependente. Porque ela vai refletir, né? Se torna codependente. Isso, desculpa, codependente. O que a gente percebe, assim, que, por exemplo, né, a situação de uma família que tem mais irmãos, né? Então, em função dessa necessidade de estar envolvido mais com aquele dependente, né, em função da própria situação, o que acontece? Os irmãos, eles começam a se sentir, às vezes, rejeitados, ou assim, tudo para ele, porque para ele, ou o próprio ambiente de conflito, né, gera conflito entre, enfim, ela reflete em toda a família. Então, todos eles são codependentes. Aí temos mais duas perguntas, uma do Hugo Abreu, do Recife, né, e da Ana Cristina, da Candelária. O Hugo está nos perguntando como montar esse grupo de qualidade, de amor com os dependentes químicos lá no Nordeste, aí no Nordeste. Como montar um grupo de apoio fraterno? Então, é assim, ó, inicialmente, existe uma coordenação nacional, né, que é por parte do Dr. Edson Luiz Cardoso. Então, o primeiro passo seria entrar em contato com essa coordenação, né? Nós podemos fazer essa aproximação mediante o telefone dele, se ele quiser colocar, e a partir desse contato, então, os voluntários, eles necessariamente precisam passar por essa capacitação. Dr. Edson, ele tem uma conduta, assim, um procedimento bem, ele não abre mão dessa padronização, né, de todas as ações do grupo, certo? Então, a partir desse momento, e esse trabalho, ele tem que necessariamente estar vinculado à AME, quer seja a AME do município onde eles se encontram, se já tem AME, ou de uma AME mais próxima, próximo, né? Isso, que tem uma proximidade, mas ele tem que estar vinculado a uma AME, isso, certo? Para ele poder... Então, Hugo, o primeiro passo é você ver se você tem uma associação dos médicos espíritas aí próximo de você. Se você tiver, você faz contato com a AME
E a AME, se essa AME ela não tiver o apoio fraterno, ela vai direcionar você em contato com o Departamento de Saúde Mental da AME Brasil e provavelmente vai fazer contato, eles vão fazer contato com você e pode desenvolver o trabalho aí perfeitamente. Se a Casa Espírita acolher, a AME vai dar capacitação, vocês podem frequentar o congresso, provavelmente os próximos vai ser online. Nós teremos o Mednesp agora em 2022 em Vitória, né? E com certeza vai ter um espaço lá do apoio fraterno, vai ter uma banca, vai ter uma discussão, uma mesa redonda ou palestra sobre dependência química, né? Com certeza. Então é muito simples e é só fazer o contato, tá bom? E, doutor Madeira, só para complementar, o último congresso, que seria em Campinas e que foi cancelado, depois a proposta foi de fazer junto com o Mednesp. Então, ele vai acontecer um congresso à parte, né, concomitante com o Mednesp, lá em Vitória. Essa é a proposta excelente. Que está já acordada, né? Excelente. Então, e agora nós temos a Ana Cristina, lá da Candelária. Ela está perguntando quais os resultados reais deste trabalho na prática para o dependente e para a família. Bom, eu vou falar e depois gostaria que a Conceição também falasse um pouquinho, né? Que ela está bem quietinha ali, só ouvindo. Eu já até fiz esse comentário inicial. O trabalho, ele não acontece do dia para a noite, o resultado, né? Mas como eu disse, conforme eu vou dar um exemplo bem prático. Teve uma codependente que ela iniciou e primeiro ela dizia que tinha muita dificuldade da fala, que ela não conseguia falar, que ela tinha vergonha, que ela era muito simples. Então, a gente sempre abria, né, para quem quisesse se pronunciar. Ela sempre ficava quietinha, disse que ela não conseguia falar, né? Daí, ao longo de umas 3, 4 participações dela, de repente, a gente abriu, você quer falar? E ela começou a falar. Ela dizendo o quanto estava fazendo a diferença na vida dela, participar do grupo. Que antes ela ligava para o filho e era um xingamento total. Filho morando no Rio e ela morando no Nordeste, norte do Brasil. Que, por sinal, estou bem pertinho dela hoje, que eu estou no Pará. E então, ela colocando assim, que inicialmente ela ligava para cobrar, só para xingar, e era uma coisa, e bem no fim tinha que desligar o telefone porque não dava conta da brigação. Da mesma forma, o esposo dela. E conforme ela foi participando do grupo, isso é depoimento dela. Hoje, ela dizendo, eu ligo para ele e falo assim, oi, filho, tá tudo bem com você? E o filho se espanta. Começou a se espantar porque da conduta dela. Não, meu querido. E foi assim, né? E daí ela percebeu a mudança no próprio filho. E a própria nora, depois em conversas outras com ela, também fazendo esse relato. Nossa, eu não sei o que aconteceu com ele. Não é que ele não deixou de ser usuário ainda. Mas ela disse, mas olha, tá uma calma aqui em casa, de uma forma que eu tô estranhando, ela diz. E daí ela mesma dizendo, olha, ele não parou, mas ele já não vem com aquelas agressões, com aquele comportamento dele. E daí ela dizendo também qual foi o resultado dentro do lar dela junto ao esposo dela, porque além do esposo, o filho, né? Um problema. Ela disse, olha, eu só tenho a agradecer. Claro que não é a nós, né? E a gente sabe disso, que não é a nós. Nós somos meros instrumentos desse processo. E essas mudanças, elas nos trazem, assim,
uma alegria tão grande, né, de ouvir, e isso Sim. não é só de uns, de vários os depoimentos, né, que falam da mesma forma, o quanto isso contribui. Claro que tem alguns que a gente tem obtido um resultado mais, vamos dizer assim, mais positivo, mas isso a gente deixa muito claro no grupo, né, que depende de cada um, é um processo interno, nós não temos... A gente não tem fórmula mágica para nada, não tem uma receita do bolo que diz, ó, faça dessa forma e teu bolo vai ter esse resultado. Não, porque cada um vai colocar a quantidade de fermento que ele vai tendo possibilidade de colocar, né? Mas os resultados são, olha, os resultados muito lindos. são muito positivos, né? Porque a dinâmica está baseada em grupos de autoajuda. E nós temos aí o AA, né, que é o grande exemplo de um grupo de autoajuda que tem resultados fantásticos, muito, né, comparáveis, né, com a terapêutica psiquiátrica, com a medicação, com vários outros terapêuticas na área, né? Então, os grupos de autoajuda, eles têm hoje uma evidência científica importante. Eles estão muito bem colocados, eles são altamente recomendáveis, né? Altamente. E ao longo da vivência, da experiência, a gente vê relatos de codependentes, de famílias que simplesmente a dor desapareceu. Aquela família, porque só quem convive com o dependente, nós estamos falando de violência, nós estamos falando de crimes, nós estamos falando de momentos de muita dor para uma família quando convive, quando tem um paciente. Porque o dependente, há um julgamento social muito pesado com relação a essa doença, né? Então, ela tem um aspecto biológico, tem um aspecto social, tem um aspecto espiritual muito grande. Então, os resultados, sem dúvida nenhuma, talvez a AME Brasil daqui a pouco vai publicar alguma coisa nesse sentido, alguma coisa científica nesse viés aí, mas Ana Cristina, olha, é impressionante. Quando os voluntários do apoio fraterno, muitos codependentes se tornam voluntários, muitos dependentes ficam limpos anos, se tornam voluntários, se tornam espíritas. Então, assim, é um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Eu vejo, assim, com muito bons olhos, e com certeza os resultados, eles são muito positivos. Doutor Madeira, acho que é bom também colocar que, assim, embora o nosso trabalho ele seja desenvolvido à luz da doutrina espírita, mas não necessariamente os dependentes e codependentes, eles precisam ser espíritas. Isso né? mesmo, muito bem, muito bem. Então, assim, a gente deixa bem claro isso, que ele não tem essa vinculação, né? Não, a gente só recebe aqui os espíritos. Pelo contrário, de espírito é muito pouco que chega no nosso trabalho, né? Procurando esse apoio. Mas, e realmente, a gente percebe que nós temos exemplos lá, no nosso grupo, que ao longo as pessoas vão se dando conta dessa necessidade e acabam se tornando espíritas, né? Mas não tem nenhuma exigência, não tem nenhuma vinculação, né? Com essa questão. E eu acho que outra questão também, que é bem importante de colocar, doutor Madeira, que o senhor citou rapidamente ali, é que, assim, esse trabalho, como o próprio nome diz, é de apoio. Isso não isenta, não descarta a necessidade de que o paciente, o dependente,
ele seja acompanhado pela parte médica, né? Então, muitas vezes ele necessita, sim, Com de medicação, certeza. ele necessita do psiquiatra, ele necessita de todo esse apoio médico paralelamente. Então, uma coisa não isenta a outra, né? Não elimina, certo? Ela tem que trabalhar junto, né? Vamos dizer assim. Conceição, quer fazer alguma colocação? Eu penso assim que bom dia para todo mundo aí, Brasilzão, eu sou de Cascavel, estou aparecendo em duas telas, não sei porquê, mas vou falar pouco, apesar de ser duas pessoas. Eu penso assim, pelos anos já de pesquisas que eu ando fazendo, a questão do codependente. Né? O codependente, maioria das vezes, precisa procurar um psiquiatra, porque ele está tão enfermo que ele não tem como sair sozinho, mesmo entrando num grupo de apoio, assim, aos codependentes. A importância da terapia, de um psiquiatra, eu sempre, quando alguém fala, eu quero largar isso, a primeira coisa, eu sempre fui, desde jovem, sou muito assim, e fui criticada muitas vezes por muitos espíritas por eu dizer que você já foi ao médico, quando alguém falava alguma coisa, você já foi ao médico, já pesquisou tudo, por quê? Porque as pessoas têm, assim, uma forma de dizer que tudo é espiritual, né? Na doutrina espiritual, fora da doutrina, é o demônio, e aí por aí vai. Então, eu penso dessa forma. E o codependente, na medida que ele vai se libertando dessas dores, ele vai conseguir apoiar melhor o seu dependente. E o codependente pode se curar. Na medida que ele se cura, ele vai ter um apoio, uma força. Como a gente não faz milagre, né? Voluntário é também o codependente também, e se ele quiser ir ou não. Não adianta o amigo, ou o esposo, ou a esposa, ou o irmão falar para o outro, vamos lá no apoio, se ele não tiver essa voluntariedade de ir, ele não vai. Até porque ir é meio forçado, a gente já teve vários casos, a pessoa vai uma vez e depois não vai mais. E a Roselane até comentou aí desse rapaz, que é o nosso dependente. Ele, o dia que ele entrou a primeira vez lá no nosso grupo, ele chegou, ele falou assim, eu estou vindo de longe, e lá a espiritualidade falou que eu ia encontrar apoio aqui. Daí ele foi numa palestra lá no Amor e Caridade e viu o panfletinho nosso e foi no nosso endereço. Então, assim, ele falou assim, a minha vida mudou depois que eu vim para cá. Então, assim, são assim, uns depoimentos que fortalecem a gente, que deixa a gente mais forte, mas eu, em nenhum momento, de todo o tempo que eu já estou no grupo, eu fiquei, assim, preocupada porque não via ninguém, porque eu sabia que o trabalho é feito, e ver a quantidade, uma pessoa tão longe, a quase 3.000 quilômetros daqui, a espiritualidade, mandar ela para Cascavel, porque aqui ela ia ser atendida, né? Então, assim, a gente vai trabalhando, doando nossa energia, eu acho que a gente doa nossa energia. Uma energia que precisa de buscar conhecimento, né? Senão, não dá. Você colocou um ponto bem importante, né? Da terapia conjunta, né? Não dá para tratar o dependente com monoterapia. A dependência ou codependente com uma terapia única. Só psiquiatra, só psicóloga, só remédio, só os grupos de apoio, né? Não. Acho que essa colocou muito bem a Conceição. Precisa ter um acompanhamento psiquiátrico, medicação, psicólogo, sem dúvida nenhuma. Isso é fundamental. Nós temos mais duas perguntas, estamos caminhando para o nosso final aí. Tem uma pergunta da Ângela e da Costa Raposo,
do Rio de Janeiro, que elas, vamos ver se nós conseguimos responder juntos, né? Como funcionam essas reuniões nos dias de prática e fora das reuniões? Como que é esse intercâmbio entre os participantes? E o que é a terapia de espelho? Uma pergunta muito boa. Eu ia provocar essa pergunta, né? E ela veio, e é bem pertinente, muito, muito boa essa pergunta. Como funcionam as reuniões na prática? Então, as reuniões, a gente preza muito pelo horário, sabe? Né? Pela disciplina, né? No nosso caso, elas acontecem nas sextas-feiras, mesmo online a gente está um pouquinho mais flexível nessa questão, porque às vezes a pessoa tem algum problema de conseguir entrar, e quando ela aparece ali, a gente acaba permitindo, né, a presença, mesmo que um pouquinho fora do horário, porque daí também ela só entra na tela, não tem nenhum atrapalho. Mas a gente tem, assim, uma das questões mais importantes para nós é essa disciplina de cumprimento do horário. Quando nós fazíamos presencial, os encontros eram presenciais, nós temos o portão, né, da casa, assim, da entrada, ele era fechado, não entrava mais realmente, 7h30 em ponto, ele era fechado. Então, por quê? Porque ele precisa iniciar por essa questão da disciplina, né? A disciplina consigo mesmo, de fazer esse esforço, de não fazer uso da substância e tudo mais, e ela inicia pela questão prática mesmo, né? Então, nós tínhamos essa como um princípio, assim, bem de levado à risca, né? A questão da disciplina. Isso. Nós estamos caminhando para o final. Tá. Você dá uma resumidinha na dinâmica. Isso, a terapia, né, do espelho, né? Não, então, da reunião, na prática. Aí o dependente chega, ele é entrevistado, o codependente... Como que funciona? Essa relação fora, a gente tem também como princípio de não manter relação com os dependentes ou codependentes fora do momento da reunião, né? Então, ele acontece, até no começo nós tivemos dificuldade dessa questão online, porque nós não tínhamos telefone de ninguém, nem tampouco eles, né, dos nossos, porque essa é uma questão primordial, você não dá contato, né, a gente tenta fazer o máximo possível isso valer, né, de não ter contato. Agora já ficou diferente, mas assim, se precisar de apoio, o apoio tem que ser dado no momento da reunião, mesmo que seja online, né? Nós prezamos por isso, certo? E então nós fazemos esse primeiro momento que a gente chama da espiritualidade. Nós trabalhamos com 12 princípios aos moldes dos alcoólatras anônimos, né? Que trabalham com os 12 passos, só que são os 12 princípios. Cada princípio desse, ele traz uma mensagem, ou do Livro dos Espíritos, ou do Evangelho, né? O nosso Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente fazer a reflexão em cima dessa mensagem voltada para a questão da dependência, né? Ou da codependência, certo? Nesse primeiro momento, eles participam, mas a gente sempre tem um coordenador que faz a condução dos trabalhos, de acordo com a mensagem que está colocada para o dia. Cada princípio nós trabalhamos durante 3 semanas, o mesmo princípio. Na 4ª semana, nós fazemos o Evangelho no Lar, né, demonstrando de que forma eles podem estar levando o Evangelho para dentro dos seus lares também, né, fazendo, independente da crença religiosa. Mas eu sou católico. Faz um momento da Bíblia, abre a Bíblia, faz um Pai Nosso, né? É um momento para a família criar essa espiritualidade dentro do lar, né? Para fazer essa higienização do lar. Nós sabemos, né, das companhias espirituais. Então, o momento do Evangelho no lar, ele é primordial. Fundamental.
né? É uma E coisa eles fantástica. relatam a diferença que passa a fazer na vida Isso, deles. muito bacana, Também. né? É muito legal. Eles né? começam a fazer dentro do Da credo religioso de cada um, e a Exatamente. consequência vem, né? A bem legal. consequência é a mesma, o resultado é o mesmo. Né? Isso aí. E aí fica bem claro que não depende de religião, de doutrina, para você ter resultados. Né? E daí, na quinta semana, a gente sempre trabalha um lado mais, vamos dizer assim, mais científico, né? Que a gente faz a abordagem de uma substância química. Né, trazendo o lado assim dos efeitos, né, como ela funciona no organismo. Né? Então é uma parte mais técnica, mais científica nessa quinta semana que a gente faz essa abordagem. Ou mesmo dentro de uma dependência, a gente traz algum exemplo, às vezes tira do próprio YouTube, né? Ou dentro das nossas palestras mesmo, de outras pessoas espíritas, a gente traz para fazer uma discussão, mas dentro de uma substância química, né? Então, funciona mais ou menos dessa forma, mas é muito legal o trabalho. Né? Eu sou uma entusiasta, assim, porque realmente... Né? A Ângela está perguntando como você foi codependente. Ela queria ouvir um pouquinho da tua experiência como codependente. Eu também, depois eu posso falar também que fui codependente. Eu vou, assim, eu fui pega de surpresa, né? Como toda mãe. Como você chegou no grupo? Eu não lembro. Eu vou relatar aqui. Eu fui pega de surpresa, como toda mãe, ao saber que eu tenho 2 filhos, um filho mais novo, estava fazendo uso de maconha. E ele estudando fora, né? E bateu o desespero, né? Bateu o desespero. Eu já vinha num processo, assim, voltado para a doutrina espírita, mas ainda não podia dizer que era espírita, certo? Eu estava num processo ainda, num conflito entre, né, a Igreja Católica, e tudo isso mexeu muito comigo. Mas, nesse momento, eu conversando com uma colega, na academia até, falando para ela da minha situação, como eu sabia que ela tinha passado por isso também, e ela, sendo espírita, disse, vai lá no centro espírita, lá no SEAC, o pessoal tem um grupo, tem o Dr. Madeira lá, que faz um trabalho bem legal nesse sentido de apoio e tudo. E eles têm reunião no domingo, 9h30 da manhã, 9 horas, acho que era, né, doutor Madeira? Daí eu fui na reunião, chorando, né, pela situação, que não esperava, já esperava qualquer coisa na minha vida, mesmo passar por isso. E daí assisti a palestra, que por sinal foi com a sua esposa, com a Karen, né, assisti a palestra, e no final fui conversar com o senhor. Ele, não, tudo bem, vai lá, né? Daí eu comecei a participar do grupo, como codependente. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, eu fui testemunha de todo esse processo, né? E entrei como codependência, com uma grande aflição, né? Muita vergonha, porque não fui criada, meus princípios não permitiam trabalhar com isso, não sabia como lidar, né? E foi tão interessante que concomitou assim de que ele também estava fazendo um curso em Santa Catarina e estava muito conflituoso, porque ele não queria mais continuar o curso. E daí foi quando também culminou que com a desistência dele do curso e não queria falar para nós, para o pai, eu sou separada, mas essa situação ela foi tratada junto, né? Graças a Deus, nós tratamos junto com ele. Então, não quer mais, volta para casa. E daí eu sempre falo, se tem uma mãe mais feliz do que um filho que fez 3 anos de uma faculdade e desistiu da faculdade e veio para casa, essa é a mãe aqui está, né? Por quê? Porque meu primeiro momento de desespero, quando eu fiquei sabendo, era assim, como que eu vou lidar com isso? Ele lá e eu aqui, né? A 800 quilômetros de distância. Eu disse, eu não vou dar conta disso, né? E meio comecei a surtar.
E daí foi que eu comecei a participar das reuniões e isso foi serenando meu coração, como eu disse, o que a Seição falou, né? A dor foi se transformando em amor, em acolhimento, e eu fui conseguir trabalhar com ele. E até digo mais, viu? Não fui procurar nenhum outro tipo de apoio, não precisei de psiquiatra, não precisei de psicólogo, e só o apoio foi o meu tratamento, né? E hoje eu sou muito feliz por isso, porque, né, consegui vencer. Na verdade, ele, assim, quando a gente entende que o problema do uso da substância não é um problema nosso, e sim do dependente, que é uma responsabilidade dele, né, não nossa, porque a mãe acha que é ela que tem que resolver o problema, né? Quando a gente chega nesse nível de entendimento, foi aí que hoje eu falo, eu não sou mais codependente. Por quê? Porque eu me libertei disso, certo? Resolveu o problema, entre aspas, pode ser que ainda haja alguns deslizes lá, mas daí já não é mais minha responsabilidade, é dele, né? E eu consegui trabalhar isso, conversar isso com ele, né? Nesse sentido, de que essa inicialmente foi uma exigência sim. Então tá, filho, você traiu a nossa confiança, então a única forma que eu tenho para que eu fique tranquila, e eu espero que você me entenda, eu preciso de fazer exame. Se você está dizendo que você vai parar, então eu tenho que ter a comprovação. E o exame não vai ser de urina, vai ser o exame do cabelo, porque eu preciso disso. Tudo bem com você, para você, filho? Tudo bem, mãe, tudo bem. E deixou bem claro, eu vou parar porque vocês querem, não porque vocês vêm com esse papo que faz mal, que não sei o quê, porque não tem nenhum problema. Então, para ele não tinha, mas ele deixou bem claro que ele ia parar por nós, né? Mas isso houve recaída em determinado tempo, depois de 1 ano e pouco, né? E daí eu já estava tão fortalecida que eu consegui trabalhar de forma diferente isso, certo? Consegui trabalhar, um menino de ouro, de luz, certo? Né? Responsável, trabalha, querido, amado, ele é tudo de bom. Mas ele tem esse problema. Então, eu passei a encarar esse problema com uma outra visão, com outra forma, né? E ela não passou mais ser dor para mim. É preocupação? É. E como eu falei para ele, eu não vou desistir de você nunca. Nunca eu vou desistir de você, certo? Né? E venho trabalhando dessa forma e assim, extremamente grata por ter chegado no grupo, né? E extremamente grata por hoje eu poder estar sendo testemunho desse amor de Jesus, né? Desse trabalho que Jesus faz conosco, né? Então, acho que poderia falar um monte aqui, porque se deixar... Eu estou ouvindo você, estou me lembrando estar no grupo é um momento mágico mesmo, para a nossa vida, melhora a nossa autoestima, melhora a nossa relação com o outro, essa terapia do espelho, né, de você se refletir na dor do outro, que é a sua dor, né? Mas fantástico. Eu achei assim, né, doutor Madeira, vamos deixar claro, né? Para ser voluntário não precisa ser codependente, tá? Isso, exatamente, exatamente. Né? Eu cheguei nesse caminho que você fala, né? Ou as mudanças na vida da gente, ou elas acontecem pelo amor ou pela dor, né? Eu acabei chegando pela dor, mas não necessariamente. Ela pode chegar pelo amor também. Hoje nós estamos iluminados, e vocês duas estão iluminadas, porque o plano superior acabou de dar mais 10 minutos de programa para nós. Olha só, que bom! Então, eu acho que o grupo, ele é tudo de bom, né? Porque você se educa, você aprende o que é dependência química, que é uma doença crônica. É uma escola, né, doutor Madeira? É uma doença grave, porque a dependência química é como a diabetes.
É uma doença crônica, grave, mata, mas que tem tratamento. É esse ponto que nós precisamos passar para as pessoas. Precisa tratar, tem tratamento. Porque, às vezes, o diabético, o hipertenso, também não toma remédio direito, não faz uso, não faz as recomendações médicas apropriadas, e ele tem recaídas, ele adoece e ele morre. Só que o aspecto social, o julgamento social da dependência é muito cruel. Como que nós vemos? Como é que a sociedade vê? Eu não vejo mais. Eu não vejo. Eu tenho vários amigos que são dependentes de álcool e estão aí, à deriva. Então, a sociedade bate muito forte no dependente. Ele é vagabundo, ele é sem vergonha, ele é drogado, ele é folgado, ele não trabalha. Por quê? Porque os sintomas dessa doença, e nós vamos tratar isso na sexta que vem, na sexta que vem nós vamos focar só na dependência química. Tá? Vou tentar fazer um programa aí, trazer alguém aí especialista para a gente realmente debater a dependência em todos os seus aspectos. E eu acho que o Grupo Apoio Fraterno, ele veio para ficar, e as casas espíritas, agora com a pandemia isso está meio parado, né? Mas é uma oportunidade, né? Porque a casa espírita, ela é um hospital de almas. Então, nós devemos acolher essas pessoas, e o esclarecimento à luz da doutrina espírita ele é muito abrangente, ele mexe mesmo com as nossas entranhas, né? Então, nós estamos caminhando para o final. Doutor Madeira, mais uma questãozinha que eu acho que seria interessante, quando o senhor fala assim, né, que tem tratamento. E isso tem que ficar muito claro, que a dependência, ela tem tratamento sim, mas ela não tem cura. Então, exatamente, ela precisa ser acompanhada e vigiada, eternamente, né? Exatamente. E eu acho que assim, muito no hospital, quando o senhor coloca, né, que a casa espírita é um hospital de almas, e hoje nós estamos num hospital virtual, que continua sendo um hospital, né, as nossas lives. Nós tivemos uma resistência, viu, doutor Madeira? Eu acho que foi o último grupo que aderiu à questão das lives do Brasil, dos apoios fraternos, foi o nosso, sabe? A gente teve uma certa resistência com essa tecnologia e tudo mais. Depois que nós pegamos o jeito de fazer, hoje nós estamos resistindo a ter, até mais ou menos assim, a ter os encontros presenciais, porque a gente está tendo codependentes lá do norte do Brasil, agora tá bom. Né? Nós somos codependentes lá da França, a gente está fazendo uma socialização, né? Perfeito. Do território, então acho que está sendo muito legal nesse sentido. E daí assim, a gente já está com dorzinha, puxa vida, mas se nós fazer presencial, e os de fora, como é que nós vamos ficar? Acho que a gente até está tendo uma possibilidade de manter o online também, porque... Conceição, você tem 40 segundos para só dar o teu tchau. Tadinha da Conceição, falou. Não, sexta-feira manda o link da outra, porque eu não consigo entrar sem link. Tá, eu mando para você. Eu queria que depois você passasse para nós como que alguém pode entrar no grupo de vocês. Né? Fazer a divulgação do Apoio Fraterno Cascavel. Bom, doutor Madeira, a gente... Na verdade, nós abrimos a sala um pouco antes, né? Então, é uma questão que eu vou ter que vencer também. Eu confesso que nessa parte da tecnologia, eu estou... É um grande desafio para mim, tá? Eu estou vencendo pouco a pouco. Então, eu vou ter que ver isso, eu acho que vou pedir também, inclusive, o seu apoio nesse sentido, de que forma que a gente pode fixar um único ID, um link assim, No próximo programa eu divulgo. Tá bom. Isso. Tá bom?
quer Tá fazer ótimo. alguma consideração final? Eu só quero agradecer imensamente essa oportunidade que nós estamos tendo de fazer essa divulgação desse trabalho, né, que ele é tão dignificante, tão assim que é tão acolhedor, né, que as pessoas realmente recebem isso com muito amor. Então, que se nós pudermos colaborar aí, que mais apoios fraternos surjam no Brasil e fora do Brasil, nós estamos à disposição, né? E com o que for dentro da nossa possibilidade de poder contribuir. Muito obrigada. Maravilha. Então, eu agradeço de coração a Conceição, né? E a Rosilane, minhas irmãs queridas. Eu ainda participo agora, depois que eu voltei da Austrália. Eu também agradeço, né, a confiança, o carinho de vocês comigo, de me convidarem novamente, e dizer que sexta que vem é a 5ª reunião do Apoio Fraterno Cascavel, e nós vamos estar falando sobre uma substância na sexta que vem. E o plano superior chegou, né? Então, nós vamos encerrar o nosso programa de hoje, agradecido aí. Alguém quer fazer a oração final ou a prece final? Tavares. Não estamos te ouvindo. Desculpa. Depois que finalizar, que eu desligar a sala, eu queria falar com vocês, se possível for, não saiam, por gentileza, é só isso, tá certo? Tá. Maravilha. Tá, então... E um pouquinho antes da prece, me permita, João, que eu possa fazer aqui uma divulgação da nossa programação da Web Rádio para hoje. Ela está realmente maravilhosa, porque começamos com esse assunto fantástico. Nós temos um programa aqui na rádio, todas as terças-feiras, que também trata desse problema da dependência química com o Henrique de França de Brasília. Então, hoje nós tivemos a grata surpresa de ter a nossa irmã Conceição, além da Rose, da Karen e do João, no programa Educação e Saúde sobre um Novo Prisma. Apoio fraterno, auxiliando almas a vencer a dependência química à luz da doutrina espírita. Daqui a pouquinho, às 15 horas, nós iremos para a Lituânia falar com a Nádia, e aqui no Brasil com um amigo seu, o Marcelo Saad, que também é da AME São Paulo. Eles vão falar sobre espiritismo e as terapias holísticas. O Marcelo aqui do Brasil. E a Nádia da Lituânia. Inclusive, na próxima sexta-feira, que é a primeira sexta-feira de cada mês, às 15 horas, aqui no Brasil, 21 horas, na Lituânia, a nossa irmã Nádia vai fazer um programa em lituano. Nós temos um programa em francês, em japonês e agora também em lituano, para divulgar o espiritismo em todos os recantos do planeta Terra. Às 19 horas, o Estação da Luz, 21 anos no ar, vai falar com o nosso irmão e amigo Renato Prieto, ator e diretor. Ele fez o filme Nosso Lar, foi quem fez o André Luiz. Estarão presentes a Heloísa, do grupo Arena e Persona, a Kelly também, a Camila, da assessoria de arte espírita aqui do Rio Grande do Norte, além de Marcelo e Enzo Obama, que vão fazer o programa conosco. Vale salientar que Heloísa é filha nossa, é artista médium e cantora, e é evangelizadora também, é a menina dos olhos de papai. A partir das 21 horas, nós vamos fazer uma viagem espírita de 1862 de Allan Kardec e outras viagens, dentro do programa Dialogando com Allan Kardec, esmiuçando os textos desconhecidos com Enzo, com a Mauri. A Rose falou no Enzo, ele faz aqui programa conosco toda sexta-feira. Vamos começar um outro programa sobre a Revista Espírita, eu e ele, um tete-a-tete. Vai ter a Alvanira, vai ter o Carlos, a Cláudia, o Adalberto e a Lúcia, lá do Japão. E no final da noite, o querido Hernani Borges, de Coromandel, Minas Gerais, vai fazer o programa Evangelho por Emmanuel no final da noite, Escola do Coração, e a partir das 23h45, o Espiritismo Madrugada Dentro, que só termina no sábado, às 6 horas, mas são todos programas reprisados. E amanhã, à noite, a partir das 19 horas, no Estação da Luz, 21 anos no ar, a nossa convidada especial é Carmen Silveira, aí do Rio de Janeiro, vai falar sobre a epidemia da Ilha Maurício, que inclusive Kardec falou na Revista Espírita, até a pandemia
do século XX, mais precisamente a Covid-19, certo? Então, essa é a nossa programação. Voltamos e agradecemos a todos a possibilidade de divulgar nossa. Vamos fazer a prece de encerramento, né? Desde já agradecemos aos ouvintes, a participação de todos. Nos colocamos à disposição para qualquer outro esclarecimento, né? Com relação ao apoio fraterno. Então, neste momento, rogamos a Deus, o Pai amoroso, o Pai bondoso, que conferistes a todos nós a sua carta viva, Jesus, a luz do mundo, que tem estado conosco a todo momento, que jamais nos desamparou, que jamais deixou de olhar por nós. E agora, neste momento em que vivemos a transição planetária, mais do que nunca, Senhor, fazes presentes em nossas vidas, a fim de que lancemos esforços diários para nos superarmos e que a palavra de ordem no nosso coração possa ser a fraternidade e a oportunidade de servir. Pedimos o amparo a todos os irmãos que estão desencarnando pela pandemia, as equipes espirituais que sabemos, através de Manuel Filomeno de Miranda, sobre as mãos abençoadas evangélicas de Divaldo Franco, o quanto as equipes espirituais estão zelando por todos e estão nos amparando para que nos mantenhamos firmes, com o pensamento voltado ao bem, à caridade, à renúncia e o servir sempre. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Muito obrigado. Um bom final de semana a todos aí.